Para quem trouxe a Bíblia, hoje a palavra é Salmo 46. Talvez se você tenha a Bíblia Ave Maria ou outra Bíblia, pode ser o Salmo 45 ou 47. Essa que eu estou lendo aqui é a Bíblia de Jerusalém, então ela tem uma diferença aí. Enquanto vocês vão procurando aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que tem te tirado da presença de Deus? E quem é você quando você não está na presença de Deus? O salmo que eu vou ler hoje, se você ler ele inteiro, ele fala que Deus está conosco, que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, que não existe impossível para Deus, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele controla tudo, que Ele acaba com guerras, que Ele domina o mar. Não existe impossível para Deus. E o versículo que eu vou ler aqui, que eu quis me aprofundar, é o 11:12, que fala o seguinte: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra. E Yahvé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é Deus de Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha pregação vai ser em cima desses dois versículos e de tudo que aconteceu até aqui. Eu falo que a oração ela vem confirmando a pregação. O Senhor ele fala: tranquilizai-vos e reconhecer. Eu sou o teu Deus, o mesmo Deus de Jacó. Se a gente for, entender, se aprofundar e ler a Bíblia, entender quem foi Jacó, a gente vai entender que Jacó foi um homem muitas vezes igual nós. Um homem que ele era orgulhoso, um homem que achava que tinha o controle de todas as coisas, um homem que enganou pessoas, um homem que mentiu, um homem que fez várias situações que o afastava da presença de Deus. Só que o Senhor, assim como ele foi com Jacó e ele é conosco, o Senhor, ele não nos julga, ele só nos espera. E hoje o Senhor vem falar: ficai na minha presença. Olha para o seu irmão e repete o que Deus está falando: ficai na minha presença. E eu fui entendendo mais a história de Jacó, fui me aprofundando mais. E na história, Jacó, ele fugiu, porque ele enganou o irmão, ele fez várias barbaridades e ele fugiu, foi para outro lugar. Só que chegou um determinado ponto da vida dele que ele começou a se arrepender. Ele começou a entrar em crise, ele começou a fazer um exame de consciência, entender tudo que ele foi fazendo, todas as coisas que ele foi fazendo que foi afastando ele de Deus. E na Bíblia diz, alguns interpretam que era o próprio Deus, outros que foi um anjo, na noite que ele teria que voltar para ficar de cara a cara com o irmão dele, aquele que ele enganou, aquele que ele traiu, que ele trapaceou, o irmão dele. E ele estava muito aflito, ele estava muito atribulado por aquela situação. Porque ao mesmo tempo ele ficou sabendo que o irmão dele ia vir com 400 soldados até ele. Então ele estava em crise, ele estava numa situação que não dá nem para explicar. E aí, naquela noite, ele foi falar com Deus. E nessa conversa com Deus, foi uma briga física e espiritual. O próprio anjo, o próprio Deus, ele desceu para guerrear com Jacó. E essa guerra era Jacó com ele mesmo. Quando o Cleito ia falando que a guerra é nós com nós mesmos, sim. Hoje, o Senhor me traz aqui para reforçar para mim, para reforçar para você que a nossa guerra é nós com nós mesmos. E lá, Jacó começou a guerrear com esse anjo, começou a brigar, começou ali a entender o que estava acontecendo, começou a se colocar na presença de Deus e ele começou a entender que ele precisava ser transformado. Que o milagre que tinha que acontecer na vida dele não era o irmão,
não mandar os soldados, não era ele vencer o medo dele e ir, né, confrontar a situação, não. O milagre que ele precisava receber era a transformação dele, era ele voltar para a presença de Deus. E ali ele falou para o anjo: eu não saio daqui enquanto eu não receber a minha bênção. A bênção de Jacó era estar novamente na presença de Deus. E ele queria, e ele foi, ele clamou, ele guerreou, ele lutou, ele falou. E o Senhor se manifestou para ele. E quando o Senhor se manifestou, ele foi inundado pela graça da presença do Senhor. E aí ele voltou no outro dia, e ali a transformação aconteceu, porque o irmão dele não guerreou, o irmão dele perdoou ele. Então, eu quero trazer essa palavra para as nossas vidas. O que nos tem tirado da presença de Deus? A presença de Deus, ela não pode ser momentânea em nossas vidas. A gente vem aqui no grupo de oração, eu tenho certeza que muitos sentiram a presença de Deus nesse momento de oração que nós fizemos aqui. Muito está na presença de Deus. Mas a minha reflexão que o Espírito Santo vem incomodando para mim mesmo e para vocês hoje é: a gente tem permanecido na presença de Deus? O Senhor disse que Ele está conosco, e sim, o Senhor está conosco, Ele prometeu e Ele está. Ele não nos acusa, Ele não nos julga, Ele está conosco independente do que fazemos, mas nós nos afastamos de Deus quando nós escolhemos não estar na presença dEle. Permanecei comigo e eu permanecerei com você. E hoje eu venho aqui falar para você, falar para mim o que nos tem tirado da presença de Deus. Quais são as nossas condições que a gente está vivendo que nos tira da presença de Deus? Eu vou no grupo de oração, lá eu estou na presença de Deus, lá eu sinto a presença de Deus nos transformar, eu sinto o sobrenatural de Deus agir, algo que eu nunca senti em outro lugar, algo que me preenche, algo que me transforma, porque sim, nós nascemos para estar na presença de Deus, só que aí acaba o grupo de oração, eu não permaneço na presença de Deus porque eu escolho não permanecer. Pelas minhas condições, pelos meus comportamentos, pelas minhas escolhas, pelo eu achar que eu tenho o controle da minha vida. E se hoje a gente veio aqui para buscar uma resposta de Deus pelo seu desemprego, pela condição que você está, pela sua depressão, eu não sei o que é, mas a resposta que o Senhor vem nos falar hoje é: permaneça na minha presença. Ficai na minha presença. Porque quando a gente fica na presença de Deus, nós somos transformados. E uma pessoa que fica na presença de Deus, ela passa por tudo. Essa semana eu conversava com uma pessoa, antes de eu fazer a minha pregação, e essa pessoa partilhava uma situação muito complexa que ela vivenciou, uma situação delicada, sensível, e a mesma situação que ela passou, outras pessoas já passaram, com outras pessoas e também me relataram, mas enquanto essa pessoa vinha partilhando para mim o que ela passou, o que aconteceu, eu olhava para ela e falava assim: eu estou vendo Deus, eu estou vendo uma pessoa que está na presença de Deus, porque quando uma pessoa passa por isso e não está na presença de Deus, ela ia se tornar uma pessoa traumática, uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa que queria desejar o mal para outra. E aquela partilha, eu vi o quanto que aquela pessoa estava na presença de Deus. E eu falei: Senhor, eu preciso permanecer na Tua presença, porque a Tua presença é a resposta de tudo. E no outro dia, uma outra pessoa também partilhou uma situação, eu não sei qual é a situação mais complexa, e é uma pessoa que tem uma vida entregue para Deus. E ela ia passando, ela ia me contando: aconteceu isso, aí foi isso, aí foi isso. E teve morte, teve muitas situações naquilo que ela passou. E ela foi me contando, glorificando a Deus. Sim, doeu. Mas ela não estava atribulada. Ela não estava rancorosa, ela não estava revoltada com Deus, porque ela sabe quem é o Deus dela. Uma pessoa que está na presença de Deus não esquece quem é o Deus que serve. Se a pessoa que está na presença de Deus perder o emprego, ela vai saber que o Senhor vai providenciar outro.
Se a pessoa que está na presença de Deus, ela for traída, ela vai saber que o Senhor vai curar aquela ferida e vai transformar aquela história. A gente não pode estar de passagem na presença de Deus. A gente não pode brincar com isso, é muito sério. Missão Cenáculo, Ministério de Música, intercessores, pregadores, a gente não pode brincar de passar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus no grupo de oração, eu estou na presença de Deus na formação, eu passei pela presença de Deus quando eu fui na missa. Não, o Senhor quer que a gente permaneça, porque se a gente não permanecer na presença de Deus, a gente não vai suportar, a gente vai perecer. E quem nos afasta da presença de Deus somos nós. E tudo que nos afasta da presença de Deus, ou nos fere, ou fere alguém em você. Para pensar. Então não precisa ser muito esperto para entender. E fazem, acho que uns 15 anos que eu estou nessa luta de permanecer na presença de Deus e não é fácil. É uma decisão, é uma escolha. Mas quando eu me apaixonei, quando eu senti essa presença que me consumiu, que me transformou, eu falei: Senhor, eu não quero sair dessa presença. Porque se eu sair da tua presença, eu não preciso nem do inimigo para me destruir, eu mesmo me autodestruo. Porque sem sua presença eu não sou nada. Sem a presença de Deus nós somos insuportáveis. Uma pessoa que não está na presença de Deus, é difícil o convívio. Porque é uma pessoa irada, é uma pessoa problemática. E se hoje você veio aqui buscar uma cura para a sua enfermidade, o Senhor quer falar para você: a cura que eu quero fazer é te colocar na minha presença de volta. Mas eu quero que você permaneça. Talvez você não vai ter oportunidade de vir de novo no grupo de oração. Talvez você é de outra cidade, talvez você só passou, recebeu um convite. Mas não é só o grupo de oração, a presença de Deus não é só isso. É além. É na tua intimidade com Deus. É na tua vida de renúncia, é na tua vida de oração. Faz um exame de consciência, fala: Espírito Santo, o que eu estou fazendo ainda? Que eu ainda não estou inteira na sua presença. A gente vem aqui nesse momento, mas não pode ser 1 hora só na presença do Senhor. Ele quer 24 horas. E hoje o Senhor, Ele vem falar: volta na minha presença. Você falou, o Senhor fala especificamente uma pessoa, você falou que você não iria sair mais da minha presença e você saiu. Mas eu não te julgo. Eu só te quero de volta. Eu te fiz para permanecer na minha presença. Eu te fiz para eu estar com você e você comigo. Sim, eu estou com você todo momento. Mas se você não escolher ficar comigo, a escolha é sua. E a gente quer a resposta de tantas coisas. O porquê disso, o porquê daquilo. Por que não dá certo isso? Por que não dá certo aquilo? E nós? A gente está agradando o coração de Deus? No nosso casamento, no nosso namoro? Ou a gente finge que agrada? Não dá para fingir. Não dá para mentir com Deus. Porque o inimigo, ele é esperto, ele está te olhando. Ou você escolhe, ou você não escolhe. Ou você permanece, ou vai dar ruim. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje, você sabe que distante de Deus não dá para viver. Que o que você sente quando você está na presença de Deus
Não há situação, não há pessoa, não há condição que te coloca nesse lugar. É algo sobrenatural. Quem pisa na presença de Deus não consegue ficar longe, até vai, até quebra a cara, até sai, mas sabe ali no íntimo. E muitos são orgulhosos que não votam por causa do orgulho, esse é pior ainda. Fica lá sofrendo, fica lá. A hora que eu estava fazendo essa pregação, o Senhor foi me dando várias situações. Aí o Senhor me levou lá na pandemia. Eu tinha uma amiga que, quando estava a pandemia, ela tinha um medo de morrer, ela ficava ansiosa, com crise. E eu falava assim, calma, você não vai nem morrer do Covid, vai morrer de tanta crise. Porque ela não estava em paz. Ela não estava na presença de Deus. Se você não está na presença de Deus, você fica atormentada com qualquer situação que te acontece. Você fica desesperada, você não sabe como agir, você se sente impotente. Sim, você é. Mas se você está na presença de Deus, você não sofre, você não se destabiliza. Você confia porque você sabe quem é o Deus que você serve, o Deus que te guarda, você sabe quem é o Deus que te fortalece. Então não dá para fingir e falar, mas eu vou fazer isso aqui, não dá nada não. Não dá. O Espírito Santo te incomoda. Você faz algo que te afasta da presença de Deus, o Espírito Santo te incomoda. Eu fazendo uma conversa com Deus, eu falei assim, Senhor, a minha luta é com o meu temperamento. Aí eu rezando, falando isso, o irmão postou um negócio, eu vi, e era exatamente o que eu estava falando. Eu falei, a minha luta é com o meu temperamento. Se eu não me vigiar, eu mato um. Eu iro fácil, eu brigo, eu xingo, eu quero controlar tudo. Então uma das coisas que me afasta de Deus é o meu temperamento. Então eu preciso me vigiar todo o tempo. E aí, quando você faz alguma coisa, você se afasta de Deus, você já sente. É um vazio. É uma frieza. E vocês? O que é que te afasta de Deus? Quando a gente se colocar na presença de Deus, assim como Jacó, tudo o resto ele vai ajeitando, ele vai arrumando. A bênção que a gente tem que pedir hoje, assim como Jacó, é fechar os olhos. Fecha teus olhos. Fala assim, Senhor, assim como Jacó guerreou e não deixou o anjo sair da presença dele antes da bênção ser derramada, que era a bênção da tua presença. Faça isso comigo. Briga comigo, Senhor. Briga com o meu eu. Briga com o meu interior. Briga com os meus pensamentos, com as minhas escolhas, com aquilo que eu acho que não, mas isso aqui tá tudo bem. O que tem? Briga comigo, Senhor. Me abre os olhos, porque eu estar longe da tua presença vai me levar à ruína. E se eu passar por qualquer adversidade, sim, nós vamos passar por muitas adversidades na vida, sim. A vida não é um mar de rosas. E se você não estiver na presença de Deus, você não vai suportar. O que já é ruim vai ficar pior. Você vai ser uma pessoa cheia de trauma, cheia de feridas. Essa semana o irmão falava, uma pessoa que fede, sim, uma pessoa que fede. Então briga com o teu anjo e fala, eu não vou sair daqui enquanto eu não estiver verdadeiramente na tua presença, Senhor. E eu não quero só passar. Eu não quero sair desse grupo de oração e esquecer o que é estar na tua presença. Não me deixe esquecer o que é estar na tua presença. Eu quero permanecer, porque uma hora é muito pouco, uma hora é pouquíssimo, diante do Deus soberano, diante do Deus que quer dar tudo para nós. Então fala para o Senhor, se manifesta na minha vida.
E eu peço para que o Espírito Santo fale no coração de cada um. O que tem afastado cada um da presença de Deus? Qual é a condição? Qual é o comportamento? Qual é as escolhas? E que você possa reconhecer e que você possa querer estar na presença de Deus. Não se engane mais. Peça a tua bênção para o Senhor, e não é esse milagre que você achou que você precisava. Eu preciso de uma cura, eu preciso de arrumar um emprego, eu preciso de um namorado, eu preciso que o meu marido se converta, eu preciso que a minha mãe pare de ser do jeito que ela é. Não! A bênção de hoje é o Senhor transformar a sua vida, o seu interior, te colocando na presença dEle, e você dando o seu sim. Eu quero permanecer na tua presença, Senhor. Eu quero estar na tua presença, e eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não falar o que é que eu preciso ser para continuar, para permanecer. A palavra de hoje é permanecer na presença de Deus. Então canta para o Senhor essa música que o ministério vai cantar como uma oração. Peça com fé, peça a tua bênção. Essa é a tua bênção, estar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor. Eu quero estar na tua presença.